Amém. Bom dia a todos. Para mim é um privilégio estar aqui de novo, né? Compartilhando um pouco que Deus colocou no meu coração esses últimos anos, né? Para fazer um resumo, a gente tem trabalhado nessa área de plantação e revitalização da igreja há 16 anos. Quando eu falo a gente, eu, minha esposa e, e eu acompanhei muito meu pai, que fez um doutorado nessa área e a gente trabalhou muito nessa área aqui no norte do Paraná. Então, há uns 2 anos atrás, a gente fez um trabalho aqui na cidade de Bela Vista, onde eu estou hoje, né? Fazendo a transição agora, de revitalização. A igreja se encontrava aqui no meio da pandemia, tinha reunião em torno de 5, 6 pessoas, vindo de um escândalo gravíssimo, sexual e de violência do antigo ministro, numa cidade pequena, praticamente acabou com a igreja. E a gente vem desenvolvendo aquilo que nós vamos estar compartilhando com vocês para a revitalização. Hoje a igreja está muito fortalecida, reúne em média 2, 3% da cidade nas reuniões semanais. Tivemos dezenas e dezenas de batismos aí no último ano, formando alguns seminaristas, pastores, estão plantando igreja. E o pastor Samuel veio conhecer, achou interessante, o pastor Walter também conheceu, e saiu aquela palestra, né? Que a gente falou de uma maneira mais direta, mais, mais reta ali, alguma coisa, conforme pedido. E agora o convite para a gente estar trabalhando nessa área de planejamento estratégico e implantação de igreja com a Junta de Missões Nacionais. O curso que nós estamos montando aqui para ministrar, eu vou começar ministrando agora. Essa é a primeira ministração, vai ser justamente para vocês. A gente está montando numa grade em torno de 16 aulas. Eu vou estar ministrando elas também lá na Amazônia, em março, vão ser 4 dias ali, 8 horas por dia. Então, eu montei uma grade em torno de para 16 aulas, mais ou menos, que nós vamos trabalhar todo esse contexto. Por quê? Porque no último vídeo eu fui direto e reto na prática. Pá, 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 não deu tempo de explicar muito a base do que eu falei, ou da onde a gente tirou essas ideias. Então, agora eu quero fazer um pouco mais devagar, mais aprofundado e um pouco mais embasado. Nós vamos estar trabalhando, então, nas próximas semanas. Hoje eu vou começar falando sobre um pouco de definição do conceito de igreja. Depois nós vamos trabalhar a definição de Missio Dei. Vamos trabalhar um pouco sobre processo sociocognitivo, temporal. Vamos trabalhar sobre igreja simples, que é um conceito interessante que nos ajudou bastante aqui para vocês estarem conhecendo. Vamos trabalhar um pouco sobre a nossa adequação como líderes à missão de Deus, né? Vamos falar um pouco sobre metanoia. Também vamos falar um pouco a nossa adequação ao jeito de Deus. Então, algumas coisas que, pegando aquela frase do Hudson Taylor, a obra de Deus feita do jeito de Deus tem os recursos de Deus. E então nós vamos estar trabalhando um pouco o que seria esse jeito de Deus, qual que é o conceito ali que nós vamos estar desenvolvendo. Quero trazer para vocês também uma coisa que eu falei um pouco no segundo vídeo, mas não deu tempo de aprofundar, que é sobre liderança servidora, modelos de liderança, liderança servidora, aqueles conceitos do livro da Junta, né, de raízes, dos 8 hábitos. Vou falar um assunto interessante também que eu acho que é muito útil, principalmente no ministério, principalmente quando a gente está nessa posição de começar ou revitalizar, tratando com pessoas muito feridas, sobre liderança blindada de ofensa. E aí a gente vai começando, lógico que tudo isso vai ter uma pequena abordagem mais conceitual e vai ter na prática que você vai tirando das suas conclusões. Mas gradativamente a gente vai começar a entrar em coisas mais práticas, como foi aquela conversa anterior. Aí eu vou trabalhar sobre o conceito de crescimento de igreja integral. É um conceito que traz o pastor Pascoal Peragina, agora presidente da CBB, que ele usou na PIB, que eu usei também aqui. Muito interessante. Não estou falando de missão integral, estou falando de crescimento integral. Então, como a gente crescer em todas as áreas, crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, crescer numericamente, crescer relacionalmente. Então, vamos estar trabalhando isso aí, a questão dos 5 ministérios e o trilho que a gente faz
nesse processo para revitalizar ou para plantar uma igreja. Então, depois nós vamos estar trabalhando dentro daquela linha que vocês já viram, o entendimento de evangelismo, como isso é uma ponte para adoração, que seria a ideia do culto, que foi aquela aula que a gente falou, que seria esse ponto aqui da adoração, liturgia e tal, né? Depois o nosso trilho rumo à comunhão, para agregar os pessoal. Depois ensino, serviço e algumas ferramentas que abrangem tudo isso, como pequenos grupos e processo de transição. A última coisa que eu vou falar é processo de transição. Então, nessas aulas, vamos começar reafirmando novamente alguns conceitos mais teóricos, com algumas aplicações práticas, que vão ser revisitados mais para frente, e ela vai se tornando cada hora mais prática, mais direta, até que chegue num ponto mais descarado, igual foi aquele vídeo anterior. E no final, nós vamos trabalhar sobre o processo de transição. Então, nós vamos falar aqui em torno de 1 hora, 45, 50 minutos, depois a gente vai abrir para a gente estar comentando, tirando dúvidas, mas questões sobre como implantar, como transicionar isso, você vai conseguir entender melhor quando ver todo o panorama, e aí a nossa abordagem sobre transição. A princípio, então, a ideia é trabalhando os conceitos. Por mais que sejam óbvio para todos vocês, principalmente esses dois primeiros, a ideia é a gente revisitar algumas ideias simples, só que fazem toda a diferença e por incrível que pareça, são esquecidas ao longo do ministério. Eu gosto, por exemplo, da analogia do Taj Mahal. Não sei se vocês já ouviram falar da história do Taj Mahal. Sabe que é o Taj Mahal, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, aquele monumento maravilhoso lá na Índia. E aquilo ali foi uma homenagem que o rei fez para a sua esposa. Então ele pegou a sua mulher, morreu. Na cultura da Índia hinduísta, ela foi cremada e colocada numa caixa. Quando o rei foi no velório e viu aquela caixa, ele achou que aquilo ali era muito pouco e não representava o tamanho do seu amor que ele tinha para aquela mulher. Então ele mandou construir em volta daquela caixa um grande mausoléu, um grande monumento que representava toda a importância daquela mulher e todo o amor que ele tinha por aquela mulher que havia morrido. Então, aquele Taj Mahal inteiro é um túmulo, onde foi construído para depositar a caixinha da esposa do rei cremado. A construção, se eu não me engano, porque estou puxando de memória aqui, demorou em torno de 46 anos. Foi uma construção que desenvolveu muitos recursos. E no dia da grande inauguração, essa que é a grande ironia, eles começaram a limpar o Taj Mahal, sabe como é que é? Obra faz muita sujeira. Foram limpando, 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 acharam uma caixa empoeirada, cheia de poeira, pegaram a caixa e jogaram fora. Era a mulher. Ou seja, aquilo que o motivo de tudo aquilo ali foi deixado de lado. E por que eu uso isso? Porque, na minha concepção, sem querer, o movimento de igreja, se a gente não prestar atenção, acaba acontecendo igual o Taj Mahal. Nosso amor por Cristo, pela sua obra perfeita na cruz, é tão grande, a gente vai criando um mausoléu em volta dele, e sem perceber, no final das contas, a gente esquece do próprio Cristo e fica focado no mausoléu. E aí é onde a igreja deixa de avançar. Então eu vou revisitar o básico e falar sobre coisas básicas, porque às vezes, na prática, no dia a dia, a gente acaba deixando isso de lado. E é baseado nesse básico que nós vamos estar apontando situações muito práticas e relevantes. O porquê, o como, quer dizer, vai ser desenvolvido a partir desse porquê que nós estamos trabalhando aqui primeiro. Então, definição de igreja. Por exemplo, se você for no mercado, para que serve o mercado? Eu estava fazendo essa administração na nossa igreja nesse domingo. Estou fazendo um processo de transição aqui, então vou aproveitar algumas coisas que eu estou ministrando para vocês e aplicar na nossa igreja para preparar o pessoal para essa transição. Se você for no mercado, o que é um mercado? O mercado é um lugar que vende coisas. Para que serve o mercado? Para vender coisas. E por que a gente vai no mercado? Para comprar coisas. É muito simples. Se eu perguntar sobre um cabeleireiro, o que é um cabeleireiro? O cabeleireiro é um cara que corta cabelo. Para que eu vou no cabeleireiro? Vou
Eu vou no cabeleireiro para cortar o cabelo. Para que ele serve? Ele serve para cortar o cabelo. Óbvio. Agora, pergunta na tua igreja, o que é uma igreja? Pergunta na tua igreja para que ela serve. E pergunta por que os irmãos da tua igreja vão para a igreja. Se não tiver pelo menos 50 respostas diferentes, com umas 40 erradas, eu mudo de nome. O conceito de igreja se perdeu. Existe uma razão etimológica para isso. Na Bíblia, no Novo Testamento, igreja é eclésia. Eclésia. Eu sigo um canal de letras, né? Onde eles vão trabalhando tudo os conceitos de como que os nomes vão mudando ao longo da história na região. E é muito interessante você saber por que o William, nos Estados Unidos, no Brasil, é chamado de Guilherme. E eles têm a mesma origem. E como que essas coisas vão mudando de acordo com a ramificação das línguas. Tal. E é interessante que eclésia, em determinado momento ali, influenciado pelos góticos ali na saxões, começou a ser chamado de Kirkle, que tinha ainda o mesmo significado de eclésia que nós vamos trabalhar aqui. Só que existia uma outra palavra saxã que parecia muito com Kirkle e um significado parecido, que era Kirche. Kirche significa lugar de encontro. Lugar de encontro. E de Kirche virou church. E de church vai andando aqui até que chega na igreja. Eclésia significava um ajuntamento de pessoas chamadas para irem rumo a um propósito. Elas eram chamadas não para um lugar, elas eram chamadas para um lugar executar uma função. Isso era o Kirkle. Só que depois, naturalmente, mudou para Kirche, um lugar de encontro. Ponto. O que isso muda? Que a eclésia era algo que você ia ser ou fazer. E de repente se tornou só um lugar onde você vai. Igreja era algo que você tinha que ser ou fazer. Agora, igreja é um lugar onde você vai encontrar com outras pessoas. Então, vou te dar um exemplo do que era eclésia de fato. Então, vamos supor que eu mobilize as pessoas aqui de Bela Vista do Paraíso para fazer um protesto contra uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores. Então, eu chamaria as pessoas para fazer uma eclésia, ou seja, uma reunião na praça da prefeitura para marchar em protesto rumo à Câmara de Vereadores. Não era só ir na praça, era ir na praça ir, e encontrar na praça para ir em outro lugar. Ou, por exemplo, vamos supor que a gente está combinando aqui fazer uma viagem aqui na cidade para ir para a praia. Vamos para a praia todo mundo junto, a liderança, vamos fazer uma confraternização na praia. Então eu marcaria no trevo da cidade, na saída da cidade, uma eclésia, que teria como objetivo nos ajuntar e viajar junto com uma praia. Então a eclésia é quando você se ajunta em um determinado lugar para executar uma determinada função, uma determinada missão. Não para ir só no lugar. Então não faria sentido nenhum, vamos supor aqui, que em vez de eu começar a me juntar no trevo para combinar para ali ajeitar as coisas, os carros, as pessoas, a gasolina, combinar as paradas e ir para a praia. A gente só ir no trevo e conversar sobre ir na praia seria uma completa imbecilidade. Então a gente vai lá no trevo, vamos no trevo combinar, ver qual praia seria mais legal. Vamos no trevo conversar se é melhor ir na praia ou num parque aquático. Vamos no trevo conversar sobre pessoas que um dia foram para a praia. Vamos para o trevo contar sobre história de pessoas que foram para a praia e se refrescar. É tudo uma tremenda baboseira. Não faz sentido nenhum. Mas é o que virou igreja, se a gente não prestar atenção. Então, a igreja, para a grande massa, é um lugar onde a pessoa vai. Ponto final. Vai receber uma benção, vai ouvir alguma coisa, ou vai ouvir história de pessoas que foram igreja, que fizeram igreja. Mas, na verdade, não. Nós fomos chamados para um corpo
Então, nós somos um corpo, um ajuntamento de pessoas chamadas por Deus para irem uma caminhada rumo a um propósito, a uma missão. Então, esse conceito de eclésia, a gente tem que começar a resgatar na nossa igreja. Se a gente quer revitalizar, se a gente quer plantar uma igreja, a gente tem que começar com essa ideia, senão a gente vira um, um ajuntamento de pessoas que estão assistindo o que a gente está fazendo ali e não vai funcionar. Eu estava lendo agora um testemunho do Piragini, no livro dele, que uma vez perguntaram para um técnico de futebol americano qual que era a importância que o futebol americano estava trazendo para a saúde do norte-americano. E ele falou, nenhuma. Então o repórter ficou surpreso e ele explicou por quê. Porque temos aqui em campo 22 pessoas precisando de descanso e temos na plateia 50 mil pessoas precisando se esforçar. Então, basicamente, a igreja virou isso. É uma pessoa se matando, fazendo eclésia, precisando de descanso, e uma plateia de 50, 100, 300 pessoas precisando trabalhar. Então, nós temos que revitalizar esse conceito do que significa eclésia. Eclésia é um ajuntamento de pessoas chamadas para irem executar uma missão, um propósito, ou para ir de encontro a uma pessoa, e no caso, essa pessoa é Jesus. Então, primeiro, eu quero desenvolver isso hoje, gastar um tempinho com isso. Primeiro, vamos pegar esse conceito de ajuntamento. A Bíblia, principalmente através do apóstolo Paulo, e Jesus também deixou isso muito claro, traz como uma coisa muito forte o conceito de corpo. Nós temos que restaurar em nossas comunidades o que é um corpo. Nós somos um corpo de Cristo, nós estamos unidos com Cristo. E por que isso faz diferença? Eu estava vendo um vídeo, se vocês quiserem, eu posso mandar. Entre a diferença de cosmovisão dos orientais para os ocidentais. Nós lembramos que a Bíblia foi escrita no Oriente Médio. E nós somos ocidentais. Nós viemos de uma cultura grega, individualista. Nós somos focados em nós mesmos. E a cultura oriental, até hoje, é uma cultura de corpo, de comunidade. Eles veem as coisas no panorama maior. Até para ver uma imagem. Então, um documentário não cristão, mas muito interessante. Ele bota uma foto de um tigre numa floresta. Os ocidentais focam no tigre. Os orientais focam em toda a paisagem. Eles falam até sobre a arte, a perspectiva. Os ocidentais pintam as obras de arte pela perspectiva de uma pessoa só, como se fosse uma foto. Você sempre vê do panorama baseado no chão. O oriental ele sempre vê de cima. Você pega uma criança para desenhar uma casa, ela vai desenhar na perspectiva da criança. Se você pedir para um oriental desenhar a casa, ele vai desenhar de cima. A criança, ele sempre desenha por cima. Eles estão se vendo dentro de uma comunidade, sempre. E a Bíblia foi escrita nesse contexto de comunidade, nesse contexto de que não sou eu e você, nós somos nós, né? O contexto de sinergia. 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3. Eu tenho a minha capacidade, você tem a tua, mas quando a gente soma as nossas, não é a minha mais a tua. Existe uma força maior que une tudo isso aí. Então nós precisamos recuperar esse conceito de corpo. Por quê? Porque as pessoas estão indo para a igreja focadas só no seu interesse pessoal, individual. E qual que é o grande problema na igreja? Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Mas aí as pessoas começam a, 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 a invejar a posição do outro, a querer fazer a função do outro, ou até ferir o outro. Então, principalmente, quanto menor a igreja é, mais treta tem. É inacreditável. Então, por que que uma igreja tem dificuldade de avançar dessa zona aí de 15, 20, 30 pessoas? Porque eles não receberam essa cosmovisão maior, de ter um propósito maior, de um corpo maior, e fica essa guerra de ego. Eu cheguei aqui em Bela Vista, então tinha 4 pessoas. Aí tinha a secretária, aí tinha o tesoureiro, e todos eram da diretoria, era incrível. Então, a mulher que fazia a arte, fazia não sei o quê. Aí eu consegui uma pessoa que fazia arte para desafogar ela. Ela já sentiu que estava morrendo, que estava perdendo a função dela, e você não consegue.
Nós precisamos trabalhar que não é você, irmã, é nós. Nós estamos com propósito. Você é um pulmão, eu sou o coração, ele é um braço, nós estamos precisando de uma perna, estamos precisando de um olho. E aí, começar a trabalhar essa questão das relações interpessoais, porque é o seguinte, se nós somos um corpo, pensa bem, se eu começo a atacar o irmão meu, obviamente eu estou atacando a mim mesmo. Isso na ciência tem um nome, chama doença autoimune. É quando uma parte do corpo desconfia da outra parte do corpo e ele começa a se matar. Porque a imunidade começa a detectar uma determinada parte do próprio corpo, fala, não, isso aqui não é daqui não, e vai matando e vai morrendo. As nossas igrejas estão morrendo, ou não estão avançando, ou não estão crescendo, porque não têm uma saúde de corpo, não estão saudáveis. Elas estão competindo entre si, elas estão se matando, estão se degladiando. Então, talvez é melhor parar e começar a trabalhar sobre ofensa, sobre amor, sobre relacionamento, do que trabalhar sobre crescimento de igreja, porque não adianta. Se não tratar essa doença, nós não vamos crescer. Tratar a importância de cada membro. Então, tem lá Efésios 4, eu vou trabalhar isso mais na frente no, nos 5 ministérios, mas fala lá exatamente. Se cada um fizer a sua parte, o corpo cresce e se edifica mutuamente. Se cada um fizer a sua parte. Mas se o pastor faz a sua parte e o povo assiste, o corpo não cresce. Então, nós vamos trabalhar essa questão do corpo, da parte de ter uma liderança, em vez de. Qual que é o conceito natural de igreja? A igreja capacita, a igreja ferramenta e envia o pastor para a missão. Qual que é o conceito que funciona? É o pastor que ferramenta e envia a igreja para a missão. A tua função não é fazer as coisas, a tua função é capacitar o pessoal para fazer as coisas. No Novo Testamento, essa função nossa seria de episcopo, né? A palavra pastor, ali é episcopo, que é um administrador de ministérios. Nós temos que assumir essa função de administrar os ministérios que o Espírito Santo gerou dentro do corpo. São pessoas que foram plantadas por Deus na nossa comunidade e ele colocou ali com uma função e essas pessoas precisam ser despertadas para essa função, municiadas para essa função, incentivadas a executar essa função e aí elas vão alcançar o êxito e junto nós vamos crescer e se multiplicar. Então nós vamos trabalhar muito essa questão de corpo mais para frente. Então tudo que eu vou falar lá na frente vai estar embasado nisso. Segundo ponto, é um ajuntamento de pessoas. Olha que tonteira que eu vou falar aqui, é uma boboseira. Mas por mais óbvio que seja, o foco de uma igreja são as pessoas, não as coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Não é um ajuntamento de estrutura, é um ajuntamento de pessoas. Eu falo isso, parece besta, mas, por exemplo, aqui na minha região eu tive um grande problema na hora que eu estava ajudando o pessoal, porque eles focavam assim, vamos construir uma igreja. Eu falei, mas cadê a igreja? Eles expendiam uma grana miserável para construir um prédio, em vez de pegar esse dinheiro e investir numa pessoa que atrairia pessoas. Então, às vezes, a gente fica tão focado com a estrutura que a gente esquece das pessoas. E a estrutura demanda tempo, a estrutura demanda organização, a estrutura demanda recursos e não traz fruto nenhum. O prédio não vai trazer gente. O prédio é para acomodar as pessoas que já estão vindo e não tem onde pôr. Então, você não começa uma igreja com prédio. Você começa uma igreja com pessoas. Então, você não começa restaurando o prédio, você começa restaurando as pessoas. E se você tiver as pessoas bem trabalhadas e bem restauradas, logo esse prédio não vai comportar mais. Então, a gente aqui já mudou de prédio. Quando eu plantei uma igreja em Londrina, em 3 meses eu estava numa estrutura, em 3 meses eu mudei para outra estrutura, depois de 3 meses eu mudei para uma terceira estrutura, depois, resumindo, em 2 anos a gente teve 4 pontos de encontro. 4. Aqui nós já tivemos que mudar. Porque o prédio não importa. E era um prédio que está aqui há 50 anos. Não está nem aí. Deu um ano, não cabia mais, não pegou outro. Que era um estacionamento e virou igreja. E daqui a pouco não cabe mais. Porque ali da inauguração tem gente para tudo que é lado. E nós vai embora. Eu tô nem aí. Gastamos uma fortuna no prédio. Se eu fosse ficar aqui, eu ia embora de novo. O importante é as pessoas.
Então, o que é comum? Você manda um missionário ou um pastor para determinado lugar, e aí você vai lá vários anos, pô, e aí como é que está o trabalho? Não, eu organizei a instituição, arrumei o CNPJ, organizei o alvará, atualizei a lista de membros. Batizou quantas pessoas? Ah, não, não. Eu purifiquei aqui, né? Tava cheio de bode. A gente purificou a igreja. A igreja está prontinha agora. Não, você não fez nada. Essa é a verdade. A verdade é que não fez nada. Qual era a estrutura de Jesus? Zero. Então, a estrutura é coisa que vem depois. Nós temos que começar a focar nas pessoas. Se os nossos processos estão mais demandando tempo com coisas, nós temos que começar ou delegar essas coisas para alguém ou focar nas pessoas. Lembra quando foram substituir Estevão, né? Foram substituir Estevão. Ah, não, depois o pessoal começou a reclamar que precisava de cesta lá, depois assim, olha, não, eu não coloca alguém aí para fazer isso aí. Eu vou me dedicar à palavra e à oração. Vamos dedicar à palavra e à oração. O pastor tem que focar nisso aí. Então, você chega no começo, você vai fazendo tudo, mas começa a focar alguém para arrumar a cadeira, alguém para abrir a porta, alguém para limpar a igreja, alguém. Ah, mas não tem ninguém. Então é isso. Quando você começa a se relacionar com alguém, nós vamos trabalhar isso. Você começa a delegar, e ao mesmo tempo que você vai delegando, você vai curando essa pessoa. O foco está na pessoa. Invista os teus recursos o máximo que puder em pessoas, em coisas que alcancem as pessoas. E nós vamos trabalhar isso aí. Então, por que eu estou falando isso, mais uma vez? Lá na frente eu vou falar sobre estratégias, sobre investimentos, sobre jogadas, e, e, e o foco vai ser isso aí. E quando vier a confusão, você vai lembrar de qual que é a prioridade que a gente está falando. Foque em pessoas. E segundo, em terceiro lugar, essas pessoas foram chamadas. E aí começa a grande pergunta, né? Eu gosto da maiêutica de Sócrates. As perguntas fazem a gente refletir. Chamadas por quem, irmão? Por Deus, né? Elas não foram chamadas por mim, elas não foram chamadas pelo vizinho, elas não somos instrumentos. Não foram chamadas por Instagram, instrumento. Não foram chamadas pela placa, foram chamadas por Deus. Começa por aí. Chamadas por quê? Por que Deus chamou? Eu não vou entrar nessa confusão, porque daí vai entrar calvinismo, arminianismo, mas se você for ler Efésios, ele fala que se existe alguma motivação, não vem de nós, é de Deus. Que Deus amou, que Deus quis, dependente da linha. Não é porque havia nada de bom na gente, mas por causa de Deus, né? O pastor Samuel, falando da linha mais arminiana dele, ele falou assim: o mendigo não tem nenhum mérito em receber a, a esmola, né? Ou a marmita do doador. Então, o mérito sempre vem de Deus, independente da linha. Foi chamada porque Deus é bom. Beleza, todo mundo sabe isso. Agora, chamadas para quê? Chamadas para as boas obras. Isso está bem definido. Chamado para ser santo, para ser noiva adornada, chamadas para as boas obras, chamadas por um propósito eterno. Agora, irmãos, como elas são chamadas? Como são chamadas? São chamadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz a existência, que não é. Eu gosto muito da analogia para se referir à igreja de Lázaro ou de Pedro andando sobre as águas, né? Quando Jesus vem, chama. Então nós saímos da tumba para uma caminhada de nova vida ali. Paulo sai do barco para uma caminhada sobrenatural. Interessante. Agora, por que eu estou falando isso? Porque é justamente a pregação da palavra de Deus, ou seja, a pregação do evangelho. Romanos fala: não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O evangelho. Então, o que a gente devia estar pregando? O evangelho. Por que devia estar pregando e não necessariamente estamos pregando? Porque é muito fácil você pregar a Bíblia inteira e não pregar o evangelho. Você pegar um livro do Tim Keller, Igrejas Centradas, que é um manual também de plantação e revitalização de igreja,
ele vai trabalhar muito isso sobre igrejas centradas no evangelho. Quando a gente fala evangelho, você pode chamar aquele drama da redenção, criação, queda, redenção, consumação. O evangelho, centrado ali na pessoa de Jesus, mas o evangelho, qualquer passagem da Bíblia, pregar o evangelho. Porque nós não pregamos o evangelho. Como a gente não tem um processo bem definido, e nós vamos trabalhar isso mais à frente, a gente acaba usando o culto de domingo, ou a mensagem de domingo, como uma espécie para falar tudo. Então, é a hora onde a gente dá a escola dominical, é onde a gente manda recado, é onde a gente exorta, é onde a gente faz tudo. Mas a igreja sempre cresceu tendo como alvo principal a pregação do evangelho. As pessoas, elas são chamadas pela pregação do evangelho. Paulo falou assim: não quis saber nada entre vós, nada, a não ser Cristo e este crucificado. Parece besteira que eu estou falando, mas eu estou cansado de visitar projetos ou ministérios ou que não vai para frente. Você chega no domingo, o cara está dando uma aula de, sabe Deus o que lá, que tem a ver com a Bíblia, mas não tem a ver com o evangelho necessariamente. Principalmente quando ele está estudando, ele fica empolgado com alguma situação, ele chega lá e compartilha aquilo lá. Agora, como que isso vai ajudar alguma pessoa de fato a ser chamada para a redenção? Então a mulher está em crise, o filho dela está nas drogas, o marido dela bateu nela porque ela ia vir na igreja, a filha está envolvida com lesbianismo, o cara acabou de perder o emprego, são necessidades. O irmãozinho não consegue se livrar de um vício da pornografia, a mulher está tentada a trair o marido, não sei o quê. Uma outra pessoa está com trauma no passado, beleza. Aí chega lá, ele vai assistir uma mensagem sobre a importância de ler biografia no culto. Ou a importância da cultura do Oriente Próximo. Tá bom, beleza. Não vai servir de nada. Essa é a realidade. Não vai chamar ninguém. Isso não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, que exalta Jesus Cristo. Essa é a realidade. Nós temos que pregar o evangelho. Ah, mas onde que eu vou ensinar, trazer profundidade? Vamos trabalhar isso, vamos criar um processo. Vamos ter um ambiente para isso. Onde que nós vamos discipular, exortar? Vamos ter um processo para isso. Mas nós temos que saber que se a gente não pregar o evangelho, como a gente pega a camisa da junta, né? Jesus Cristo é a solução. Se você não pregar isso aí, você vai ter dificuldade. Então nós precisamos começar a focar no evangelho. Quando eu cheguei aqui em Bela Vista, eu não tinha a possibilidade de ter outras estruturas, então eu pegava o culto para falar sobre sei lá, sobre visão geral, sobre o projeto que a igreja que tinha, depois falava sobre família, e falava sobre não sei o quê, sobre dinheiro, porque eu estava tentando, quando a gente conseguiu estruturar um ambiente específico para cada uma dessas coisas, e comecei a focar na pregação do evangelho, e o evangelho ofensivo, o evangelho combatendo o pecado, o evangelho falando que o cara tem que negar a si mesmo, tem que morrer, se arrepender. Não é nada passação de pano, não. Pregando o evangelho, principalmente quando a gente começou a focar em Jesus, pô, aí começa uma multidão de pessoas, ou se reconciliando ou se batizando. Por quê? Porque é o poder da pregação da palavra. Pregar Cristo crucificado, é o que Paulo focava. Ele podia gastar a sabedoria dele e falar assim, mas eu não vim com sabedoria entre vós. Eu vim para anunciar Cristo e este crucificado. Então nós precisamos entender que a grande carência e relevância para as pessoas que estão vindo, sejam elas membros da igreja ou, ou não membros, é ouvir o evangelho. Um rapaz que chegou da Assembleia de Deus, ele falou assim, pô, mas você só vai pregar isso? Foi a pergunta dele. Mas você só prega isso? Eu falei, cara, isso que você está chamando o evangelho de isso? Eu não me envergonho do evangelho. O evangelho não é isso, o evangelho é tudo. O evangelho resolve todos os problemas, porque todos os problemas nasceu na queda. O evangelho é a solução de todos os problemas da queda, ou seja, o evangelho é a solução de todos os problemas, cara. Quem nasce de novo, acabou. Está resolvido. Depois nós vamos desenvolver isso, mas você nasceu de novo.
O que importa? O que Jesus falou para Nicodemo? Importa nascer de novo. Acabou. O que importa é nascer de novo. Ah, não tem que crescer? Tem, vai crescer. Mas como é que cresce se não nasce? Como é que a pessoa desenvolve se ela nem nasceu? Fala para mim. Então tem que pregar o evangelho. Nós tínhamos que fazer uma... Experimenta na tua igreja ficar 2 meses só pregando o evangelho. Pega umas 8 narrativas de Jesus, ou o povo gosta aqui no Brasil, né? Pega 7. Prega aí pra você ver. O que vai acontecer na tua igreja? Principalmente quando as pessoas tiverem a certeza de que estão sendo pregado o evangelho, elas vão ficar com mais tranquilidade para convidar outros. Porque elas têm aquela garantia, pô, vou chegar lá e o pastor vai estar falando evangelho. Minha vizinha tá uma draga, que é a vida dela, vou levar lá que o pastor vai pregar evangelho. Porque é o maior medo. Você pode pesquisar na tua igreja. Pesquisa. Por que o cara não convida para o culto? Ele morre de medo de levar a pessoa para o culto e ser pregado de dízimo. Essa é a realidade. Então ele não tem certeza. Aí que a gente inventou? Culto do amigo. Que basicamente é o único culto que nós vai pregar o evangelho. Que a gente vai fazer o convite, que nós vai falar, venha, é o culto do amigo. Precisa de culto do amigo. Todo culto é o culto do amigo, cara. Nós temos que pregar o evangelho todo culto. Ah, mas precisa falar uma outra coisa? Pô, aí é a habilidade de tudo de jogar uma dica pessoal aqui, uma dica de matrimônio ali, uma dica financeira no meio, mas centra em Jesus. Senta no que ele fez, centra na obra dele perfeita. Você vê como é que vai arrebentar. Isso faz diferença. Como eu disse, faça a experiência aí. Tira 2 meses pregando o evangelho, para ver se não vai aumentar o número de pessoas na tua igreja. Segundo, elas foram chamadas pela pregação do evangelho, agora elas foram chamadas para irem, né? Para ir, é um movimento. Voltando à história do Taj Mahal, o que é uma igreja? Um movimento ou um monumento? Então, muitos trabalhos parecem mais um monumento. Então você chama o cara para ver, vem cá ver minha igreja. Ele fica te mostrando um monumento. Ó, tem aqui, tem um banheiro aqui, ó. Olha que banheiro bonito. Agora o nosso banheiro, poxa, olha, dá até vontade de usar. Às vezes eu quero sair de casa para vir nesse banheiro. Olha esse bebedouro, que coisa linda. Foi muito esforço e muito trabalho conseguimos esse bebedouro aqui, ó. Agora estamos montando a cantina. E tá aí, cara. Batizou quantas pessoas? Nada. Restaurou quantas? Zero. Mas você já viu o banheiro? Você viu o banheiro que nós fez? É coisa maravilhosa. Não, igreja não é monumento. Voltando. A instituição, obviamente, era necessária, né? Toda vez que se junta pessoas, né, tem que ter um código de conduta, nós temos que ter uma organização. Nós sempre vamos precisar disso, em qualquer estrutura, seja na junta, na igreja, qualquer lugar, porque onde juntou mais de 2 pessoas já tem que ter regra, né? Eu estou na minha casa aqui, eu, minha esposa e mais 3 crianças, tem que ter regra. Mas o que faz crescer é o movimento, se é que você me entende. Então nós temos que ter movimento. Nós temos que saber que esse movimento é gerado pelo Espírito Santo. Ele que é o impulsionador da igreja. É ele que vai direcionar o corpo de Cristo a crescer, a se multiplicar, a avançar. A gente tem que incentivar essa, essa questão e deixar as coisas fluírem, né, nesse sentido não místico, mas deixar fluir, né, no sentido humano mesmo. Tem que rodar, tem que ser menos engessado, tem que ser mais natural. A gente cresce naturalmente, a coisa tem que ir avançando. Então, nós vamos trabalhar procedimentos que fluam com mais naturalidade. Por isso que eu vou trabalhar muito o conceito de igreja assim, porque às vezes a gente ingessa tanta coisa que simplesmente fica impossível de crescer, fica impossível de dar um passo. É tanto quadradinho que você tem que ticar ali que não dá para ir para frente. E ninguém cresce assim. Você não precisa saber muito. O básico, às vezes, é mais. Menos é mais. Então, a gente precisa aprender a ter clareza no que é proposto para a gente, alinhar e ter foco, filtrar. Oh, isso aqui não faz sentido nenhum com a nossa missão de igreja. Ah, mas faz lá. Mas aqui nós não vamos fazer, não. E você vai ver que significa, talvez, fazer menos coisa do que fazer mais. Então, eu cheguei aqui na igreja aqui, 5 pessoas, já falei, né? Então, tinha um culto de domingo. Eu fazia o louvor, eu pregava, minha filha ficava no data show, a minha esposa ficava no acolhimento, depois
Minha filha corria para o Ministério Infantil. Aí tinha um culto de oração na quinta-feira. Mas não vinha 5 pessoas, vinha 3. Mas para que esse culto? Fala pra mim. Mas a igreja tem que orar. Mas tem que orar no culto? Corta, esse culto tá matando. E daí o cara que vem na quinta não vinha no domingo. É muito culto. Para pouca gente. Tinha mais culto que gente. Bom, então falei, peraí, então cortei o culto e fiz um pequeno grupo, um grupo de estudo, para aqueles 3, 4, 5 pessoas meditar sobre a missão da igreja, sobre o propósito, sobre a visão. A igreja cresceu. Começou a ter mais, fazia sentido, cara, ir no culto, no estudo na quinta, para ir no culto no domingo. Do que fazer só mais um culto, que eu chamo de oração, mas que nem ora, que a gente faz só mais um culto igual, canta, ou às vezes até pior do que o culto de domingo, porque tem menos voluntário, menos gente trabalhando. Então nós temos que aprender a buscar o movimento e não apenas ficar mantendo estrutura que às vezes não vai fazer sentido. Então, porque nós somos chamados para um movimento. E esse movimento é uma caminhada sobrenatural. A igreja, mano, é uma coisa que nasceu para dar errado, né? Eu vi uma mensagem do pastor Samuel antes de vir para Londrina, a última mensagem que eu fui assistir ele pregar. Pô, igreja, para pensar, a igreja é um projeto que já nasceu morto, já era para ter morrido no começo. Você pega 12 analfabetos, no canto do Império Romano, no antro dos fariseus, falando que o Messias era aquele doido que comia com o publicano, ressuscitou e era o novo senhor do mundo, contrariando César. E como é que esses caras sobreviveram? Se você confessar se era perseguido pelo judeu, condenado pelos romanos, passaram 300, 400 anos nessa perseguição ostensiva e esse negócio não parava de crescer. Não parava de crescer. Por quê? Não tinha técnica nenhuma, não tinha nada favorável, não tinha circunstância favorável nenhuma e crescia. Porque era um movimento gerado pelo Espírito Santo. Hoje nós somos estruturas. Então nós temos tudo favorável, né? Tem o pessoal mais direito, o pessoal mais da esquerda, mas agora tem um governo que é contra os evangélicos. Mas o que ele é contra? Ele pega a tua família eu entendo que é contra, eu detesto esse governo, tá? Desculpe se você é petista, eu detesto. Mas será que ele é tão contra igual o Nero? Será que eles descobrindo que a gente está adorando a Deus, igual o Diocleciano, eles vão pegar nossa família e jogar no Coliseu e devorar por lobo e leão? Não. Então, nossa circunstância está melhor do que Paulo, né? Agora, como é que Paulo conseguiu plantar um monte de igreja? Então, eles entendiam que era um movimento gerado pelo Espírito Santo, não uma estrutura. Porque Paulo focava nas pessoas, a gente muitas vezes está focado nos prédios, né? Então, a gente tem que entender que é uma caminhada sobrenatural no poder do Espírito Santo. Fizemos até um congresso lá, o Multiplique, qual que era o tema? Dunamis. Então, nós temos que trazer isso à memória de novo. Por fim, esse movimento, essa caminhada sobrenatural, e por causa disso vai ser importante a oração, por causa disso vai ser importante vários outros aspectos que a gente vai trabalhar, ela é rumo a um propósito, ou rumo a uma pessoa. Primeiro, nós temos aqui um propósito cosmológico, se você quiser ver a questão de um plano de fundo mais amplo, onde nós estamos ali reconciliando a criação com o Criador. Então, se você for ler Romanos 8, do 19 ao 23, ou 2 Coríntios 5, 20, né? Deus está reconciliando a criação por nosso intermédio. Toda a criação afetada pela queda está gemendo. Isaías 11, 19 fala que todo o cosmos é um imenso vazio aguardando para ser preenchido pela glória de Deus, né? Pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Então, existe essa redenção cosmológica que a gente é chamado a participar. Então, nós temos essa função aí de reconstrução, de reconciliação. Ajuda muito você entender o que você está fazendo na igreja. Porque, às vezes, a gente está focado muito
no que, mas não está focado muito no como. Vou trabalhar mais isso para frente. Existe também um propósito relacional, ou seja, um convite. Nós temos a nossa missão é reconciliar as pessoas com uma pessoa, reconciliar as pessoas entre si, reconciliar as pessoas com Deus, né? Então a gente vai trabalhar é um processo redentivo e ao mesmo tempo é um processo terapêutico. É um processo que monta uma reconciliação na vertical e trabalha essa reconciliação na horizontal, é ir até Jesus, andando sobre as águas, né? Ter um relacionamento crescente com Jesus. Então nós temos que sempre ter em mente que a missão não é apenas trazer conhecimento para as pessoas, mas restaurar um relacionamento. Então, quando Adão caiu no Gênesis, a primeira coisa que Deus perguntou quando foi encontrar com ele foi o quê? Onde você está? Você vê que Deus vem tentando restaurar o relacionamento, a comunhão. Ele todos os dias se via ao entardecer e, de repente, essa comunhão foi rompida. Aí aparece Enoque, que andava com Deus. O que Deus faz? Toma para si. Toma Enoque para si. Porque ele caminhava com Deus. Aí Deus vai lá, resgata o povo do Egito para se relacionar com ele. Quando Deus tirou o povo do Egito, não era para levar para a terra prometida. Era para trazer para ele. Deixa o meu povo ir e adorar. Quando chega na beira do monte, o povo pede o quê? Não, vai você. Pede um intermediador. O povo não quis essa restauração de comunhão. E fica nessa questão, até que vem Jesus com esse convite, vinde a mim, né? E depois, de maneira mais plena ainda, com Paracletos ali, eis que estarei convosco todos os dias. Nós estamos trabalhando, levando essa igreja a uma reconciliação do relacionamento dessa igreja com Deus. Então, muito desse aspecto nós vamos usar na hora de tomar a decisão do que fazer e do que não fazer, ou do que nos motiva a fazer, ou decidir o que nós vamos decidir, ou a estratégia que a gente vai usar mais para frente. E, obviamente, que essa restauração das pessoas em seu relacionamento com Deus passa através de nós. Paulo falou, Cristo em nós, esperança da glória. Gálatas falou, 2:20 fala, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo por meio da fé por aquele que me amou, me remiu. Então, quem vive em mim é Cristo. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Cristo, naturalmente, é levar essas pessoas a um relacionamento crescente com Cristo que habita em mim. Porque eu e você somos o corpo de Cristo. Essa que é a questão. A questão é que nós somos o corpo. O cara vai começar a conhecer Cristo não apenas porque eu falo no domingo, ou na aula que eu dou na IBD, mas pelo que ele vê na minha vida, através do relacionamento que ele tem comigo. E do que Cristo que ele vê em mim, Cristo, né? E a gente vai formando esse caráter no corpo de Cristo, tanto para que eles são de fora, conhecendo a Cristo, como que estão de dentro para se aperfeiçoar nesse relacionamento. Então, o aspecto relacional é importantíssimo dentro de um processo de plantação de igreja. Então, a gente está aí, né? Cada um, não sei quantos que são totalmente vocacionados, igual eu falei no outro treinamento aí. Poxa, cara, se você foi enviado para determinado lugar, eu vim aqui para Bela Vista do Paraíso. Você abre a carta de Colossenses e Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos Colossenses, pela vontade. Pô, nós estamos aí pela vontade de Deus. Eu estou em Bela Vista do Paraíso. Enquanto eu não mudar para o Rio de Janeiro, falei para minha esposa. Começa a ficar, você sabe como é que fica aquela questão da ansiedade, né? Família, pô, a gente vai mudar, onde que nós vai morar? Qual escola, tal. E queira ou não, você vai desapegando um pouco daqui, porque você vai ter. Eu falei, meu amor, nós vamos mudar em julho. Então temos pelo menos mais 180 dias em Bela Vista, que pela vontade de Deus estamos aqui. E esses 180 dias, Deus quer reconciliar pessoas com Ele e vai fazer isso através de nós. Então não dá para desacelerar. Sabe Deus quantas pessoas podem ser salvas nesses 6 meses? Quantos casamentos podem ser restaurados? Quantos ministérios podem ser levantados? E através do relacionamento. Não podemos desconectar aqui totalmente.
Aí o cara tá lá no não sei aonde aí, pô, basicamente você tem que fazer da vida, cara. Você tem que acordar de manhã e perguntar: "E aí, Deus, o que você quer fazer hoje através de mim?" E desembocar. Se a tua função é ser um missionário, essa é a tua função. Obviamente tem pessoas que têm funções estruturais, né, que são até que tem dupla função, mas a gente, cara, a gente tem que levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus através de nós. Então nós vamos trabalhar isso no evangelismo discipulador, nós vamos trabalhar isso na formação de liderança, discipulado, no engajamento. Vou fazer uma oficina no seminário aí sobre engajamento. O que que melhora mais o engajamento? Que sensação de pertencimento, sensação de propósito. E como que eles percebem isso se não for através de um relacionamento? E por fim, existe o propósito mais óbvio e que vocês conhecem mais e trabalham mais, que é o propósito missiológico. Nós estamos, seja onde você estiver, com o objetivo de estabelecer o reino de Deus. É aquela ideia do e ainda não, né, que eu gosto bastante. Então você pega o simbolismo de Davi e Saul. Davi foi ungido rei, mas ainda não era rei. Saul era o rei estabelecido. Mas para quem seguia Davi, quem que era o rei? Para quem seguia Davi, o rei era Davi. Ainda que o mundo tivesse, o mundo judeu ele tivesse sendo governado por Saul. E a coisa é assim, né? Nós temos um rei. Nós temos uma missio Dei aqui que nós vamos trabalhar e nós temos que estabelecer esse reino. Nós somos agente dele, como disse C.S. Lewis, infiltrado para boicotar esse império das trevas e estabelecer o reino de Deus. Ou como diz o N.T. Wright lá, pegando a ideia de cidadania de Paulo, nós somos os cidadãos que Roma enviava para os cantões do mundo para exercer influência e estabelecer ali a, o poder do reino. Então, nós vamos trabalhar isso mais na próxima aula, quando for falar de Missio Dei. Mas, basicamente essa ideia geral, eu até assim, peço desculpas se não for tão prático como você esperava, mas aquela vez eu falei um monte de coisa diretona e eu não tinha tempo para embasar. Eu vou embasar um pouco mais para depois mostrar para você da onde que eu vim e por que que eu estou falando isso, baseado no pessoal que a gente tem estudado aí. Nós vamos trabalhar alguns princípios sobre a obra de Deus, sobre o jeito de Deus e sobre a nossa adequação a esse projeto dele, não necessariamente a técnica, mas aos princípios dele. Nós temos que se adequar, nós temos que adequar a nossa mente. E depois nós vamos discutir maneiras práticas e eficazes de você aplicar esse princípio aí dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Mas por fim, mas eu gosto muito daquela analogia, daquela figura, né, daquela história, daquele milagre que realmente aconteceu, mas gosto de usar como figura a passagem de Mateus 14:22, como uma figura do chamado para a igreja. E ali nós vemos Jesus caminhando sobre as águas, nós vemos ali o pessoal passando por uma imensa tempestade, muito comum ali naquele lugar. E aí Pedro, em dúvida, pergunta se é o Senhor, pede que eu vá. Jesus chama ele, então ele é chamado, começa ali uma caminhada sobrenatural, andando sobre as águas também, focado em Jesus. Mas quando que Pedro afunda? Isso é interessante, porque nós muitas vezes no ministério a gente afunda. Quando que Pedro afunda? Quando ele repara no vento, quando ele repara na onda e para de focar em Jesus. Cara, se você é um missionário, você é um cara que um dia Deus mexeu teu coração de tal maneira que você jogou tua vida no lixo, porque essa é a realidade, para começar um projeto sem garantia de nada, fazer uma coisa que ninguém nunca fez, ninguém nunca viu, que quem que andou sobre as águas? Só Pedro. Você foi enviado sozinho aí para não sei Deus onde que você foi, igual a gente veio aqui, eu e minha esposa, sozinho para Bela Vista, entendeu? Aí no meu caso, eu posso falar do meu caso. O pessoal aqui da associação me contratou para fazer um projeto de revitalização de igreja, mais parecido com aquilo que eu falei lá atrás, né? Sem tanta teoria.
Aí eles falaram assim: ah, legal, legal, legal. Agora, será que funciona mesmo? Essa- Eles me tiraram daí de Florianópolis, um lugar maravilhoso que eu estava em Florianópolis, me trouxeram para Londrina. Depois que eu fiquei 6 meses em Londrina, eu começava um projeto, pô, já começava a reunir 30, 40 pessoas. Ah, segura, segura, segura. Estamos desconfiados. Aí esperava uns meses. Vai de novo. Aí não, é muito suspeita a tua estratégia, suspeito. Os amantes de monumento aqui. Eles estavam gastando dinheiro com os prédios, que estão até hoje lá. Em dois prédios que não, os dois prédios juntos não juntam 5 pessoas nos domínios. Então não tinha tempo. Aí pegar e falar assim: vamos fazer o seguinte, Matheus, um tom de desafio, né? Tipo os irmãos de José falando assim: vamos ver o que vai ser do sonho dele, né? Vamos matar ele aqui, vamos ver o que vai ser do sonho dele. Vai a Bela Vista lá, cidade rural, 15 mil habitantes. O pastor dormia com enteado, batia na esposa, foi processado pelo presidente da igreja. Covid, fecha culto, abre culto, 25% da capacidade de um prédio que cabe 50 pessoas. Vamos lá. Agora, quando você vem, cara, eu lembro quando eu cheguei aqui, que é o teu caso. Você chega aqui, você não tá nem aí, você tá com uma fé tão absurda. Todo começo é assim, né? Você tá com fé. Eu vinha de carro, estourava o meu pneu, daí eu falava, eu mandava no grupo da igreja: o culto vai ser uma benção, o diabo não quer que eu chegue, aquelas coisas. Aí chegava arrastando roda, ia a pé, oh, ia com tudo. Eu cantava como se tivesse 1 milhão de pessoas, pregava com uma energia, com 3, 4, 5 pessoas. Nós fazemos tudo. O som era horrível, não apertava o botão, ficava de qualquer jeito, o som explodia, depois diminuía. E a gente no pau, e pai, pai, pregando, pô, acertando, errando, tal, ceia, festa, não sei o quê, levando 100 nas casas. De repente, eu não sei o que acontece com a gente. O negócio até começou a dar certo, mas daí começa irmãozinhos falando uma bobeira ali, um, uma bobeirinha que não funciona, e você começa a reparar na circunstância e afunda. Essa é a realidade. Tira o olho de Jesus. Enquanto eu estava olhando para Jesus, eu estava voando. De repente, estava até melhor. Estava ganhando mais. Tinha mais gente no culto. Mas eu afundei. Tirei o olho de Jesus. Porque eu esqueci que eu estava ali. Talvez eu estava ali para provar que meu projeto funcionava. Desespero, calar a boca dos caras que achou que não funcionava. Talvez eu estava ali, porque sabe Deus, cada um se perde, esquece. Esquece que sempre foi espetacular. Quando Deus me chamou lá da faculdade de engenharia para abandonar a engenharia pública e me casar com a Renata e assumir o ministério na própria universidade, há 16 anos atrás, sem garantia de nada, sem garantia de salário, sem garantia de futuro, sem nada. A gente casou sem nada. E plantamos outra igreja, de repente você esquece, cara. A gente tira o olho de Jesus e afunda. Tira o olho de Jesus e afunda. Esquece que sempre foi por causa. A gente não andava na água porque a gente podia, a gente andava na água porque a palavra dele sustentou. Você imagina Pedro ali andando. Poxa, por que será? Ih, tá molhando meu pé. Será que quantos centímetros será que entra que vale? Onde que tá esse negócio? Será que se vento? Poxa, você tá andando na água, cara. Não importa mais, você tá andando na água. Tá andando na água porque Jesus te chamou até aqui. Então a gente não pode tirar os nossos olhos fixos de Jesus, da nossa caminhada sobrenatural. Por isso que é importante a gente definir bem os propósitos do que é ser eclésia. Eu vi uma frase que diz assim: quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Grava essa aí. Quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Por exemplo, se eu chamar vocês por aí na borda da cidade, vamos ali ficar num buraco na terra, sem sair para o banheiro, sem sair para comer, sem sair debaixo de chuva. 3 dias? Ninguém vai. Esse como é insuportável. Mas se eu falar para você que estão invadindo a tua cidade e o pessoal vai invadir para matar você, abusar da tua esposa e sequestrar tuas crianças, e a gente falar, vamos fazer uma trincheira, pegar as armas e ficar ali para proteger a nossa família, por pior que seja como, você aguenta porque você tem um bom porquê.
Você tem um bom porquê para suportar as, as lutas da vida aí. Então, quem tem um bom porquê, quem entende o que de fato significa ser eclésia, quem entende o porquê, quem nos chamou e para que nos chamou, suporta qualquer coisa, filho. Suporta encheção de saco dos outros, suporta ofensa, suporta adversidade, não tem mais medo de nada, não bota desculpa em nada. O problema não é falta de dinheiro, o problema não é falta de material humano, o problema é falta de fé. Jesus chega para Pedro e fala: por que você duvidou? Por que você duvidou? Você não tem fé? Por quê? Então nós vamos ter que trabalhar essa questão. A minha esperança é que, redefinindo um pouco alguns propósitos, quando a gente for falar de coisas mais práticas, você entenda que, que tem um porquê maior por causa disso tudo. E ainda que esse como talvez signifique uma adequação, signifique uma negação de si mesmo, eu, como no meu caso falei, eu vou falar de relacional, eu sou o cara mais antissocial do universo. Por mim, se eu tivesse a possibilidade de ficar num buraco no meu quarto e entrar num buraco e aparecer no púlpito e depois descer do púlpito e aparecer no meu quarto, ia ser um sonho, o sonho da minha vida. O maior sonho da minha vida. Mas não é assim, né? Então, mas se eu tiver um bom porquê, eu suporto qualquer coisa. A gente nega nós mesmos, a gente avança. E se a gente souber quem nos chamou, então, por mais incompetente que eu seja, mais inútil que eu seja, o cabeça do corpo ainda é ele. Ele é o general do exército. Ele é o rei do reino. E se ele tem um plano, vai acontecer. Se ele me botou aqui em Bela Vista, ele tinha um porquê. E olha que coisa maravilhosa. Fiquei de Bela Vista agora para o Brasil inteiro. Olha que loucura. Quem imaginava um negócio desse? Estou aqui falando com vocês, depois para lá na Amazônia. Os caras me jogou aqui para dar errado. E agora deu certo pra caramba. E vai dar mais certo ainda. Deus nunca falha. Deus tem um porquê. Só que a gente tem que fazer isso aí com alegria, com fé, com dedicação, com esperança e focado em Jesus Cristo. Amém? Então eu vou parar por aqui hoje, depois a gente continua na semana que vem. Como eu disse, a primeira metade do curso vai ser mais conceitual nessa pegada que vocês ouviram. Quero que vocês reflitam sobre ideias, possibilidades, como isso pode preparar o seu coração ou trazer algumas ideias e depois a gente discutir coisas mais escrachadas, como a gente fez naquele vídeo, com aquelas e outras ideias. Beleza?